Olá, tudo bem com vocês? Bom, estou aqui mais uma vez para trazer uma reflexão sobre o propósito de Deus em nossas vidas. Porque a palavra do Senhor nos diz, no Salmo 139, que eu já até falei sobre ele, que antes mesmo que nós nascêssemos, Deus já tinha escrito a nossa história. Então nós nascemos com um propósito. E hoje eu quero usar como exemplo a história de José do Egito, que é uma história bem interessante. Acredito que a maioria de vocês já conhece essa história, mas ela tem muito a nos ensinar. E eu gostaria de refletir um pouquinho sobre essa história com vocês hoje. Bom, José, filho de Jacó com Rebeca, e Rebeca era a esposa que Jacó amava. Só que por certo tempo, Rebeca não podia ter filhos, ela era estéril. Quando ela teve José, Jacó e Rebeca já estavam em sua velhice. Inclusive, Jacó já tinha tido outros 10 filhos com outra mulher, com a Lia e com as concubinas de Lia e de Rebeca. E ele já tinha 10 filhos. Mas quando José nasceu, o coração de Jacó se alegrou. Ele amou José por ser filho da sua velhice e da mulher que ele amava. Logo depois, Rebeca teve um outro filho, chamado Benjamim. Só que no parto de Benjamim, Rebeca veio a falecer. Então Jacó ficou com os 12 filhos, Mas ele amava muito José. Certo dia, José teve um sonho. Ele sonhou que tinha feixes, do campo, que existia um feixe maior e outros feixes que se curvavam diante do feixe maior. E ele teve um outro sonho também, que estava o sol e a lua e as estrelas, 12 estrelas. E as estrelas se curvavam diante do sol e da lua. E ele foi contar esse sonho para os seus irmãos e para o seu pai. Aí os irmãos dele disseram: você está querendo dizer que nós vamos nos curvar diante de você? O pai dele falou assim: mas esse sonho, você também está querendo dizer que eu vou me curvar, José, diante de você? José, eu só estou contando o sonho que eu tive. Os irmãos dele já ficaram com raiva. Quem que José está pensando que é? Só que a raiva dos irmãos de José por ele ainda aumentaram ainda mais, porque Jacó sempre demonstrou amar mais José do que os outros irmãos. Inclusive, mandou fazer uma túnica, uma capa colorida, e deu de presente para José, na frente dos seus irmãos. Aquele ato de Jacó gerou ódio no coração dos irmãos de José. Gerou muita raiva, gerou inveja. Eles ficavam confabulando: por que meu pai gosta mais de José? Certa ocasião, Jacó pediu para que José fosse ver seus irmãos que estavam longe trabalhando. Era uma caminhada longa até chegar a eles. Mas pediu para que fosse levado mantimentos e também para saber como é que os irmãos dele estavam. E quando José se aproximou de onde seus irmãos estavam, eles viram e falaram: lá vem o queridinho do meu pai. Essa é a nossa oportunidade de matar José. Aí um dos irmãos, o Rubem, falou assim: não vamos sujar nossas mãos com sangue, não. Nós podemos fazer diferente. Aí eles viram um poço muito fundo. Falou assim: vamos jogar ele ali naquele poço, que aí ele vai morrer ali sozinho, sem nós sujarmos as nossas mãos. E depois de muito relutar, os irmãos concordaram em fazer isso. Só que a ideia de Rubem era ir lá depois e tirar José. Ele não tinha intenção de deixar José morrer. Só que aí Rubem se afastou, José lá dentro do poço. Nisso se aproximou uma caravana de homens do Egito. E os irmãos novamente confabularam entre si e falaram: não, vamos nos livrar de José por definitivo. Vamos tirar ele do poço e vamos vender ele para esses homens como escravo. Além de nos livrarmos de José, nós ainda vamos ganhar um certo dinheiro. Pensaram eles. E isso aconteceu. Rubem não estava ali naquele momento para defender José. E José acabou sendo vendido como escravo. Ele foi vendido como escravo. Chegando no Egito, José foi parar na casa de Potifar, um dos homens de alto escalão, ali na cidade do Egito, e ele foi trabalhar com Potifar.
E Potifar gostou do trabalho de José, que colocou ele como coordenador dos outros empregados, aquela pessoa que ia cuidar dos demais empregados, porque José era um homem bom. Mesmo José passando por todo esse trabalho, toda essa dificuldade, sendo vendido, sendo odiado pelos seus irmãos, sendo humilhado, ele ali estava como escravo. Mesmo ele vivendo como escravo, ele tinha temor de Deus no coração e ele não queria fazer mal. Ele aceitou aquela situação e foi fazer o melhor dele ali naquele lugar. E Potifar viu isso em José e colocou ele ali como responsável pelos empregados. E José fez seu trabalho com excelência. Só que em certa ocasião a esposa de Potifar começou a se interessar por José. Começou a tentar seduzi-lo e José sempre fugia dessa mulher. Mas certa ocasião essa mulher encontrou com José a só, em um lugar, e ela investiu atrás de José, segurou a túnica dele, segurou a roupa que ele estava, a capa, e ela falou assim: José, hoje você vai se deitar comigo. José rapidamente se desfez da capa dele, e a capa acabou ficando na mão da esposa de Potifar. E José saiu fugido daquele lugar, porque ele não queria fazer isso, ele não queria fazer mal para o seu senhor, para o seu patrão. E ele tinha temor em Deus, por Deus, e ele não queria fazer nada de errado. José fugiu de pecar. Ele fugiu. Literalmente ele fugiu. Só que a esposa de Potifar ficou tão furiosa que ela começou a gritar com aquela capa na mão. E quando os soldados chegaram, ela falou que José tinha tentado atacá-la, tinha tentado seduzi-la. E quando ela gritou, José saiu fugido. Potifar ficou com muita raiva e mandou que José fosse preso. Mandou prender José. Aí nós já vemos que Deus, de uma determinada forma, já livrou José, porque Potifar poderia ter mandado matá-lo, mas não mandou, mandou só prendê-lo. Porque no fundo, Potifar confiava em José, confiava na índole de José. Então José foi para a prisão, começou a trabalhar na prisão, e logo ele foi colocado também como chefe dos prisioneiros. Porque tudo que José fazia, ele fazia com excelência, ele fazia bem. E ele foi colocado ali como chefe. Certo momento, o padeiro, ele teve um sonho ali naquele lugar. E um outro prisioneiro também teve um sonho. E contou para José, eles estavam angustiados, José foi perguntar o que tinha acontecido, eles foram contar o sonho para ele. E José falou para um deles, falou assim: olha, esse sonho não é bom, você vai morrer. Potifar vai mandar te matar. Na festa do aniversário, né? Eles comemoravam, então mandou que matasse aquele prisioneiro. Mas o outro, José falou assim: olha, você vai voltar para o seu posto. Você vai voltar a trabalhar para Potifar. E esse sonho se cumpriu. O que José havia dito se cumpriu. Um deles morreu e o outro voltou a trabalhar. Só que José falou para ele assim: olha, não se esqueça de mim. Não se esqueça de mim aqui não, na cadeia, na prisão. Só que passou-se 2 anos. E aí Potifar um dia teve um sonho que o deixou angustiado, e ele comentou esse sonho. Foi quando aquele senhor, aquele prisioneiro, lembrou de José lá na cadeia e falou assim: Potifar, tem um homem que está preso, que ele interpreta sonhos, ele interpretou o sonho meu, e o sonho, e se cumpriu da forma que ele interpretou. E Potifar mandou chamar José então na cadeia, para que pudesse interpretar os sonhos que ele teve. Potifar sonhou que haviam 7 vacas magras e 7 vacas gordas. Em certo momento, as vacas magras comiam as vacas gordas. E ele sonhou com as espigas mirradas
espigas cheias. Em determinado momento, as espigas mirradas comiam as espigas cheias. José ouviu aquele sonho e falou assim: olha, esse sonho ele tem o mesmo significado, significa a mesma coisa. Teremos 7 anos de muita fartura na terra do Egito, mas também nós teremos 7 anos de muita escassez, de muita fome. Potifar imediatamente ficou empolgado com José e falou assim: esse homem é realmente um homem de Deus. Ele é um homem de Deus, ele é um homem íntegro. E de imediato José falou para Potifar, falou assim: olha, eu te aconselho a você colocar uma pessoa de confiança para poder administrar esses anos de fartura, para que quando chegar os anos de fome, haja mantimento na terra do Egito, que o povo não venha morrer de fome. E Potifar mais uma vez ficou impressionado com a atitude, com a inteligência, com a capacidade de José. E naquele momento Potifar colocou José como governador do Egito e o homem responsável para cuidar de todos os mantimentos, de todo o mantimento, de toda a colheita, dos armazenamentos de todo o alimento, para que quando chegasse o momento da fome, o povo do Egito tivesse o que comer. Existe mais história, né, a contar ainda sobre José, que eu vou contar no outro vídeo, no próximo vídeo. Mas o que eu quero falar neste momento, José, um escravo, se tornou governador do Egito. Ele ficou com poder nas mãos dele, poder de decisão, poder de cuidar, de administrar. O porquê disso? Porque Deus tinha um propósito na vida de José. Da mesma forma que Deus tem um propósito na sua vida. E o que é mais importante que nós podemos refletir aqui é que José não saiu do caminho que Deus havia estabelecido para ele. Aconteceu várias circunstâncias ruins na vida de José. Muitas circunstâncias ruins na vida de José. Ele passou por vale. Ele foi odiado pelos irmãos. Ele perdeu a mãe. Ele foi humilhado, foi vendido como escravo. Ele trabalhou como escravo. Ele foi preso injustamente, exatamente por ser um homem bom, um homem reto diante de Deus, um homem correto diante do seu Senhor. Ele escolheu permanecer no caminho que Deus havia colocado para ele. José decidiu permanecer na história que Deus havia escrito para ele. Ele não saiu da história, mesmo que as circunstâncias tenha colocado José em situações difíceis, ele não desistiu do caminho de Deus. E chegou um momento que tudo que ele passou, de toda a dificuldade que José passou, e olha que não foi pouco tempo, foi por muito tempo. José ficou preso por muito tempo, José foi escravo por muito tempo. Mas ele não desistiu, ele continuava fazendo o melhor dele. Onde ele foi colocado, ele fez o melhor dele. Então, faça como José. Não desista daquilo que Deus tem para você. Mesmo que esteja muito difícil, mesmo que esteja doloroso, não desista da sua história. Não desista da história que Deus escreveu para você. José foi honrado, ele se tornou governador. Um jovenzinho que saiu de um determinado lugar como escravo e se tornou um governador, responsável pela vida de muitas pessoas, responsável pela vida do povo de Deus, porque aquele povo ali era escolhido de Deus. E José acatou aquela bênção que Deus deu para ele. E José fez o melhor como governador. Ele fez o melhor que ele podia fazer como governador. E quando teve aquele momento de fartura, José armazenou tudo. Ele deixou tudo muito bem
E quando chegou o momento de fome, José tinha como aparar os seus, inclusive a sua família, que eu vou falar no próximo vídeo, na próxima história. A gente vai continuar falando sobre José. Mas olha, não desista da sua história. Não desista do seu sonho. Aquele sonho que Deus colocou no seu coração, não desista. Confie em Deus e saiba que Ele vai fazer, independente das circunstâncias. Não desista, permaneça no caminho. Fique bem, fique com Deus.